Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nosso Pai, diante de vós desejo iniciar este novo dia com o coração agradecido pela vida e por todos os dons com que me enriquecestes. É com o coração alegre que a Sagrada Liturgia celebra hoje Santo Antão, Santo Antônio do Egito. A celebração eucarística de hoje põe em destaque a graça que Deus concedeu a Santo Antão, de levar na solidão uma vida heróica. Costuma-se dizer que a santidade é a caridade vivida em forma eminente e que supõe uma convivência com os outros. Contudo, o santo que hoje a Igreja celebra, desde o século IV, como uma das maiores figuras e mais populares da hagiografia cristã, amou a solidão como forma de amor a Deus, serviço pela oração e bom exemplo para o próximo. Aliás, ele teve muitas oportunidades de conviver com os irmãos no ideal eremítico. Nasceu Antão em 251, naquele Egito que nos séculos III e IV da era cristã contava com comunidades cristãs bastante numerosas, vigorosas e ativas, contando inclusive com a sede patriarcal de Alexandria, que uma tradição diz ter sido fundada pelo evangelista São Marcos. Antão pertencia a uma família cristã, através da qual se formou nas virtudes evangélicas da oração, pureza dos costumes, amor à mortificação cristã. Com 20 anos perdeu os pais que lhe deixaram uma discreta fortuna. Numa celebração eucarística, ouviu as palavras do Evangelho: "Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me." Antão aplicou a si de forma radical este conselho que começou uma vida de asceta. Retirando-se para um deserto não muito longe de sua casa, entregou-se a uma vida de oração, de trabalho e de penitências. Desde os primeiros tempos do cristianismo, mesmo na época apostólica, começou a manifestar-se em certos cristãos o desejo de praticar os conselhos evangélicos no retiro e na solidão. Durante as perseguições romanas, aumentou o número daqueles que, abandonando a família e tudo o que possuíam, retiravam-se para os lugares solitários, mesmo com fuga das perseguições. Conforme o conselho de Jesus: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Mas tratava-se de casos isolados. Como Santo Antão, a vida eremítica evoluiu aos poucos na forma cenobítica e depois monástica. De fato, vendo-se muito procurado, mudou sua habitação mais para o interior do deserto, estabelecendo-se numa gruta abandonada. Mesmo assim, a fama de sua santidade atraiu-lhe admiradores e seguidores. Seus discípulos viviam uma forma embrionária de vida comunitária. Cada qual tinha sua cabana isolada, mas viviam sob direção espiritual de Santo Antão. Por uma terceira vez, aspirando a uma maior solidão, ele internou-se a 3 dias de caminho no deserto. Viveu então 18 anos ininterruptos de solidão. Depois, porém, seus discípulos chegaram de novo, procurando-o. Compreendeu então que a caridade é uma virtude superior à própria oração e à solidão. Nunca, aliás, tinha então recusado sua ajuda aos irmãos. No tempo da última perseguição, a de Diocleciano, ele descera à cidade de Alexandria a fim de confirmar a fé dos perseguidos, e se fosse o caso, sofrer o martírio. Mais tarde, voltou para combater os arianos, dando seu apoio incondicional ao amigo e quase discípulo, o bispo da cidade, Santo Atanásio, tão perseguido pelos hereges. Esta vida eremítica não ficou isenta de provações e tentações. Antão recorria às armas da oração, da confiança em Deus e se entregava à penitência. Sentindo a morte se aproximar, chamou os seus discípulos e dirigiu-lhes os últimos conselhos. Ele diz: "Lembrai-vos dos meus ensinamentos e do meu exemplo. Evitai o veneno do pecado e conservai íntegra a vossa fé. Vivei na caridade como se tivesseis de morrer a cada dia." Santo Antão morreu em 356,
com 105 anos de idade. Santo Antão nos dá o exemplo do amor que ele teve por Cristo. Mesmo em uma vida isolada, podemos dizer, ele amou a Deus acima de tudo. E com Maria, aos pés da cruz, quero vos dizer o meu sim, para viver hoje a paixão de Jesus e por meio dele obter a salvação de toda a humanidade. Que Deus te abençoe e te guarde pela intercessão de Santo Antão. Amém.